Olá, seja bem-vindo ao PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Bom, eu imagino que você, ouvinte, esteja morrendo de saudade de ouvir o seu podcast favorito. Mas agora você pode ficar melhor, mais tranquilo, porque a gente está de volta. E nada melhor do que curar essa depressão de pós-carnaval do que estudar e compreender melhor o mundo do trabalho feminino na Idade Média, que é o tema do episódio de hoje. Agora que a gente já sabe qual vai ser o tema, eu queria apresentar a vocês a estreante do PetCast, que entrou no Pet agora no final de 2023, que é a minha colega querida Lívia. Dá um oi pra galera, Lívia. Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto e também estou muito animada para o episódio de hoje. É a minha estreia no PetCast História, então estou muito animada. Eu sou aluna do 7º período aqui do Departamento de História na UF e desculpem se eu dar uma gaguejada monstra aqui, é que eu já gaguejo um pouco na vida, então imagine no meu primeiro podcast, né? Vamos lá. Tá tudo bem. E apesar da Lívia ser uma voz nova aqui no podcast, a nossa convidada não é, porque ela já foi entrevistada em um outro episódio, que foi o de número 49, a história medieval no imaginário popular, que eu, inclusive, recomendo muito que vocês escutem, depois de vocês escutarem esse episódio, lógico. Enfim, a nossa convidada e também tutora do PET, para quem não sabe, é a nossa professora da casa, Renata Vereza. Se apresenta para a gente mais uma vez, Renata, e fala um pouquinho sobre a sua área de estudos. Gente, eu fico sempre na dúvida, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu sou Renata, como a Gabi já falou, professora do Departamento de História da UF, especializada em História Medieval já há bastante tempo, ou melhor, a vida inteira acadêmica. E, enfim, estou feliz de estar de novo aqui no PetCast. E olha, não pode nem dizer que é influência, porque é a segunda vez que eu estou nesses anos todos. E um pouco falar dessa pesquisa que não é minha pesquisa de base, ou seja, de uns 2 anos para cá eu tenho comecei a me interessar um pouco mais pelo esse mundo do trabalho feminino, um pouco porque eu li os artigos, eu li as coisas, eu sempre trabalhei com cenário urbano, ou seja, né, trabalhei muitos e muitos anos, de alguma forma ainda trabalho com a questão dos muçulmanos e como é que é essa relação dos muçulmanos na Península Ibérica medieval. E eu sempre que eu li, sempre passou a me incomodar um pouco o masculino, né? Na verdade, eu acho que tem a ver com tudo que a gente sempre fala, que não é o passado que explica o presente, mas o presente que explica o passado, né? Como que, a partir das discussões todas que a gente vem tendo continuamente na sociedade contemporânea, não só em relação ao feminismo, mas o uso da linguagem neutra, todas essas questões que povoam o nosso dia a dia, eu comecei a ler e comecei a me incomodar um pouco de os camponeses, os trabalhadores, os açougueiros, os padeiros. Eu falo, mas os, esse neutro universal, né? Que de neutro não tem nada, no final das contas, né? Na língua portuguesa e também no castelhano, que é uma língua que eu acabo trabalhando mais por conta da Península Ibérica, e foi começando a me incomodar, e foi começando a me gerar aquela, bom, mas, enfim, todos os padeiros são homens, tem mulher fazendo isso, só os camponeses homens trabalham, as mulheres não trabalham. Então, a partir um pouquinho desse meu incômodo, eu comecei, de uns 2 anos para cá, eu comecei a me interessar por essa temática, que, óbvio, já era uma pressãozinha que eu tinha, né, por conta do movimento feminista, né, como você não estuda mulher, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, olhar a documentação e fui tendo surpresas, inclusive, que eu não imaginava. É interessante você falar isso, porque tem uma galera na história meio boba, digamos assim, para não falar pior, que tem esse problema em projetar questões um pouco trazer discussões do presente para na hora de procurar nossos problemas no passado também, né? Mas, enfim, antes de a gente falar mais especificamente do lugar da mulher na sociedade medieval, eu acho que vale situar um pouquinho melhor o nosso ouvinte nesse contexto histórico, né? E aí o recorte que a gente está fazendo aqui diz respeito a isso que você falou, né? A questão da Península Ibérica na Baixa Idade Média, principalmente. Mas, mesmo assim, muitas das conclusões que a gente vai falar aqui hoje, elas podem ser aplicadas a outras regiões da Europa também. E, nesse sentido, quais são as transformações sociais que ocorrem nesse período e por que elas são fundamentais para entender as mudanças no mundo do trabalho feminino? Eu acho que
pegando esse gancho da primeira coisa que você falou, né? Acho que a Mark Bloch já ensinou, gente. O que inquieta a gente hoje é o que a gente olha lá atrás e tenta resolver essa inquietação, né? E a história, e por isso você faz história, por isso a história, senão a gente teria estancado, né? A gente não faria nada de novo nunca mais. Então, acho que isso que faz a história ser viva, eu acho que isso que faz a história gerar projeção de futuro para a gente também. Então, eu acho importante. Bom, acho que a Gabriela falou de uma coisa interessante, né? Que a gente pensa nesse processo que a partir do século XI, na Europa, e aí eu volto a dizer que é um processo muito da Europa, né? A gente vai ver um crescimento exponencial, né? Urbano e comercial. Tudo isso está muito relacionado, obviamente, com a expansão agrícola também. Então, são processos que estão ali todos juntos. Há uma expansão agrícola que permite um maior excedente de produtos e, portanto, jogar esses excedentes no mercado, né? Tanto a aristocracia como o campesinato tem mais excedente, portanto, eu consigo aquecer as trocas comerciais, que nunca deixaram de existir, mas sem sombra de dúvidas que no período que a gente chama de Alta Idade Média Europeia, elas diminuem muito em volume e em espaço de circulação, ou seja, a Alta Idade Média tem comércio e tem cidade, gente, não tem... Por isso que eu brinco e falo, não falo de renascimento, porque elas não morreram. Mas é óbvio que não só as cidades diminuem em tamanho, em número de população, como as trocas comerciais diminuem muito. Então, são trocas mais locais, aquele camponês que no máximo vai na vila perto, às vezes trocar, e não por dinheiro, mas fazer escambo, né, de algum produto por algum serviço. Ou seja, as trocas elas vão ganhar uma circulação pequena, local. As cidades, muitas vezes, vão ter partes abandonadas e vão se concentrar mais em determinado quadrante, elas vão diminuir de tamanho físico também. A partir do século XI, a gente vê exatamente um movimento inverso a isso. Eu tenho uma expansão agrícola, que permite uma expansão comercial e que permite uma expansão urbana. E aí a gente vai tendo uma animação desse espaço urbano ininterrupta. Digamos, eu posso ter algumas atrações aí com as crises do século XIV, peste negra, fome e tal, mas do século XI até hoje, né, digamos, a gente não tem uma ruptura, de fato, com esse processo de expansão comercial e urbana. Isso permite o que na prática? Mais gente vivendo nas cidades, um volume cada vez mais intenso de mercadorias comercializadas, de circulação, um volume maior de mercadorias produzidas, mesmo que a gente esteja falando de produção artesanal. Uma integração maior entre os mercados, ou seja, redes de cidades se formando a partir dessas rotas comerciais. E tudo isso vai gerando novas realidades. Se antes a população urbana ela é muito residual, ela é muito pequena para ter algum impacto, mesmo que ela continue sendo minoria dessa Baixa Idade Média, e é minoria, gente, absoluta, o volume, né, de riquezas e de capital também permite que essa sociedade urbana passe a ter cada vez mais um impacto interessante nessa sociedade medieval. À medida que essas cidades crescem, nem todas são grandes, e quando a gente fala cidades crescem, gente, a gente guardando uma escala, né? A maioria das cidades medievais são cidades médias e pequenas, o que significa que eu estou falando de algo em torno de 5 mil, 10 mil habitantes. Paris tem 200 mil, acabou, só tem Paris. A segunda vai ser tipo Milão, Veneza com 80 mil. Então, a gente está falando, né? Ou seja, elas crescem do que era antes, elas ficam mais complexas do que era antes, mas nada comparável com o que a gente tem hoje. Mas, de qualquer forma, quanto maiores elas são e mais complexas elas vão se tornando, maiores possibilidades de trabalho aparecem. Porque mais gente vai se dedicando a atividades específicas, ofícios pontuais. Portanto, não vai estar plantando, não vai estar colhendo, mas também não vai estar fazendo outras coisas do dia a dia. Então, não só no sentido de mercadorias diferentes produzidas, mas também de serviços diferentes cada vez mais necessários. Então, numa cidade maior e mais complexa, eu estou pensando mesmo que seja uma cidade que eu pense 20 mil pessoas, eu tenho um conjunto de ofícios que numa cidade de 500 pessoas não tem. Desde que seja algum artesão mais especializado, que vai fazer um artigo de luxo, até mesmo a pessoa que vende água, né, que roda a cidade vendendo água. Então, a gente começa a ter cada vez mais oportunidades de trabalho, tanto um trabalho mais especializado, um trabalho que necessita de algum tipo de formação, seja um boticário, um ferreiro, um ourives, um alfaiate, né? Quanto os trabalhos, né, que a gente vai chamar de mais precários, quanto os trabalhos que não necessitam obrigatoriamente de uma formação técnica específica, que estão muito relacionados também com o comércio de produtos, de gêneros alimentícios, com serviços, como a pessoa que vende água, a lavadeira.
Então, quanto maiores as cidades vão ficando, conforme a gente caminha para o final da Idade Média, e essas cidades vão ficando mais complexas, mais profissões a gente vai identificando, mais variedade de ofícios a gente vai identificando e, portanto, mais oportunidades de inserção nesse mercado de trabalho. A sua colocação foi, assim, muito boa, deu para entender perfeitamente, assim. Até a gente que não entende muito desse assunto ajudou bastante, assim, a localizar. E isso que você falou de que as cidades vão crescendo e tudo, eu peguei logo o que você falou no começo do episódio, de que onde estão as mulheres nesse contexto. E, assim, eu acho que uma coisa importante para a gente entender qual é o assunto é a compreensão dos conceitos utilizados nas discussões. Então, assim, para entender o papel exercido pelas mulheres na sociedade, você se apropria de conceitos muito utilizados entre autores marxistas, especialmente autoras femininas que se apoiam da teoria da reprodução social. E, nesse sentido, os conceitos de trabalho produtivo e reprodutivo são essenciais na compreensão de como essas mulheres se encaixam nessa sociedade medieval. Para os nossos ouvintes se inteirarem mais do que seriam esses conceitos, eu queria saber se você poderia nos explicar quais seriam essas definições e como eles se relacionam e como se imbicam nas vivências dos homens e mulheres no final da Idade Média. Então, vou fazer em 2 etapas, Lívia. Primeiro primeiro, assim, a gente tem... Trabalhar com, ou seja, a mulher na Idade Média não é propriamente uma coisa nova. Mas o que a gente tem ao longo do século XX, né? Óbvio, são questões também que só foram aparecendo na historiografia na medida em que o movimento feminista emergiu, né, como um fato social mais pungente, né, a partir da década de 60. E aí você começa a ter, né, a preocupação de falar de mulheres na Idade Média. Mas, tradicionalmente, o que se trabalha com mulheres na Idade Média? Eu digo, a maioria avassaladora dos estudos, tá? A gente trabalha com rainhas, a gente trabalha com abadesas, a gente trabalha com mulheres que estão em alguma posição de poder. Óbvio, tem mais fontes, são fontes mais óbvias, né? São mulheres que, pela posição de poder que elas ocuparam, elas deixam mais registros, ou existem mais registros sobre a atuação delas. O meu problema com isso, e até para situar porque que eu fui trabalhar com mulher, né? Outro tipo de mulher, é que, por mais que eu ache importante a gente trabalhar com abadesa, rainha, aristocrata, condessa, eu acho que eu não posso generalizar e falar da mulher medieval a partir dessas figuras. Então, por mais que eu ache importante estudos que têm sido feitos nos últimos anos sobre queenship, né, um poder específico que era exercido pelas rainhas, eu não estou dizendo que não é importante, eu gosto de marcar isso, porque às vezes parece que eu estou falando, nossa, está lá a Renata dizendo que isso não serve para nada. Não. Eu acho que ele é importante, tem que ser estudado. Eu só acho que eu não posso generalizar e falar a mulher medieval. Às vezes eu pego livros que falam a mulher medieval. Aí eu abro os capítulos e só fala de rainhas ou de abadesas. Gente, sei lá, eu tenho no século X, sei lá, 20 rainhas que eu tiver. Ou seja, a maioria avassaladora dessas mulheres medievais é primeiro camponesa. E depois são mulheres trabalhadoras no cenário urbano. A maioria absoluta das mulheres medievais não tem nenhum tipo de poder, não exercem nenhum tipo de poder específico. São mulheres trabalhadoras e que pertencem às categorias mais subalternizadas, porque a maioria das pessoas na Idade Média pertence às categorias mais subalternizadas. Então, meu primeiro incômodo vem um pouco daí. Né? Não é que você não possa trabalhar com rainhas, mas eu não posso associar isso. Na história das mulheres na Idade Média, ter rainha. E quando a gente pega, eu acho que talvez o livro que foi muito importante no Brasil, né, quando fez a coleção História das Mulheres, né, História das Mulheres, aí tinha um volume de antiga, de medieval, lá atrás, coordenado pelo Duby, etc. e tal. Quando a gente olha, você está falando o quê? De mulheres da aristocracia. Então, ou seja, para além da subalternização real que essas mulheres trabalhadoras já sofriam, existe um apagamento historiográfico em relação a essas mulheres trabalhadoras. Porque, pretensamente, você não teria documentação para trabalhar com elas. O que não é verdade, a gente depois fala disso. Mas é óbvio que eu não tenho sobre essas mulheres trabalhadoras fontes específicas. Eu não vou ter uma crônica sobre a mulher trabalhadora, né? Eu não vou ter documentos assinados por essas mulheres trabalhadoras. Elas aparecem sem nome, muitas vezes, na documentação. É muito comum o documento falar assim, a do fulano, a do José, a do Antônio, não tem nenhum nome dela. Né? Ou a mulher de alguém, não tem o nome. Então, existe uma subalternização que é muito gritante na documentação, mas não quer dizer que ela não esteja ali, que a gente não possa se aproximar um pouco dessa mulher.
E aí, quando a gente está pensando nessa mulher trabalhadora, a minha opção foi nem todo mundo trabalha com isso. Então, a gente tem mais recentemente vários trabalhos que já vão se focar mais nessa ideia da mulher trabalhadora, né, da posição da mulher na sociedade, mas pensando já nessa mulher do povo, né, não nessa mulher da aristocracia. Mas é óbvio que usar a teoria da reprodução social não é uma coisa usada. E eu vou até justificar por que ela não é muito usada. A teoria da reprodução social é uma teoria, antes de tudo, de interpretação do capitalismo. Né? A teoria da reprodução social, ela entende que para que a gente entenda a dinâmica do capitalismo, a gente tem que perceber que não é só a exploração de classe que faz o capitalismo se reproduzir a níveis ótimos, mas que é necessário, e é parte integrante da lógica capitalista, a opressão de gênero e de raça. Ou seja, diferentemente da interseccionalidade, que entende que essas são coisas paralelas, né, mas que não são necessariamente unificadas, a teoria da reprodução social entende que isso faz parte de um todo. É uma teoria unitarista, de que o capitalismo jamais teria se desenvolvido e do jeito que se desenvolveu, e jamais continuaria se desenvolvendo sem a opressão de gênero e a opressão de raça. Que essas opressões são fundamentais para que o capital se reproduza a níveis ótimos. Porque ela está pensando, antes de tudo, na teoria do valor. E está pensando exatamente que nessa teoria do valor, no trabalho reprodutivo, vou tentar depois te explicar cada um desses pontos, no trabalho reprodutivo, a forma que o capital tem de aumentar o lucro é diminuindo o valor do trabalho. Então, se eu tenho elementos subalternizados na minha sociedade, eu permito manter esse valor do trabalho cada vez sempre mais baixo. Porque eu tenho grupos que vão estar sempre mais precarizados. O homem branco não entende que isso também abaixa o salário dele. A gente vai contar para ele qualquer dia, para o homem branco, que isso não, porque né, o machismo e o racismo é um problema dele também, porque ele também é afetado nesse processo do racismo e do machismo. Ele acha que não, mas ele é. Mas entenderam, então, um pouco de onde é que vem, né, essa ideia? Na teoria do valor, o Marx vai colocar que você tem um trabalho reprodutivo, que é esse que gera valor no mercado. Mas veja, tudo isso está sendo pensado para o capitalismo. Então, o trabalho reprodutivo é o que gera valor no mercado, valor de troca. Ou seja, o trabalhador, ele vende sua força de trabalho, mas só o trabalho é capaz de gerar um bem, um produto, né, que vai ser vendido nesse mercado e vai ter um valor de troca. E produtivo, que eu estou falando, trabalho produtivo. O trabalho reprodutivo, segundo Marx, é aquele trabalho que ele não gera valor de troca, ou seja, ele não gera valor de troca no mercado, ele gera valor de uso. É porque muitas vezes a pessoa fala, o trabalho reprodutivo não gera valor de troca, ele gera valor de uso. Ou seja, mas é um trabalho, então, portanto, que ele não tem um valor de troca no mercado, eu não posso, né, mensurar esse valor, mas ele é um trabalho essencial para a própria reprodução da sociedade, ou seja, a sociedade não funciona sem esse trabalho reprodutivo. O que é esse trabalho reprodutivo? É exatamente aquele trabalho que permita que a sociedade se reproduza, ou seja, que aquele trabalhador, né, nasça primeiro, então é o próprio trabalho de ter filhos, né, de gerar novos indivíduos para essa sociedade, e na lógica do capital, gerar novos trabalhadores, cuidar desses indivíduos antes que eles possam chegar no mercado de trabalho, portanto, das crianças. Cuidar desses indivíduos depois que eles saem do mercado de trabalho, os idosos. Cuidar desses indivíduos quando eles estão momentaneamente fora do trabalho, doentes. Garantir que esse trabalhador chegue no dia seguinte em condições ótimas para trabalhar, ou seja, ele comeu, ele tinha uma cama para dormir, ele tinha roupa passada, a casa estava limpa, ou seja, esses trabalhos que a gente identifica como trabalhos domésticos e também todo tipo de trabalho que a pessoa faz para a manutenção do próprio grupo, de si mesma, do próprio grupo familiar, que não são trabalhos vendidos, né, no mercado. Então, quando a gente pensa assim, ou seja, se a pessoa está consertando o telhado da sua casa, é um trabalho reprodutivo. Se ela está levantando e virando uma laje, se ela está fazendo um muro. Então, se o pedreiro, na hora que ele está fazendo isso na casa dele, é um trabalho reprodutivo. Ele não está vendendo a mão de obra dele, né, como pedreiro. Só para a gente entender um pouco que não é o que se faz em si, mas na verdade, em que esfera que essa atividade está inserida. Portanto, um trabalho que a gente, por exemplo, um trabalho de varrer a casa, um trabalho de varrer
ele pode ser produtivo ou reprodutivo. Eu posso trabalhar para uma empresa terceirizada que atende a escritórios e, portanto, é um trabalho produtivo, né? Ela está tirando mais-valia do meu trabalho. E eu posso varrer a minha casa. Eu estou fazendo a mesma atividade, mas quando eu estou varrendo a minha casa, é um trabalho reprodutivo. Então, um pouco para a gente clarear, porque às vezes há uma confusão e uma associação direta, né? Todo trabalho doméstico, não. Não é a atividade que é produtiva ou reprodutiva, mas sim em que esfera que ela está inserida, né? Qual é a esfera que ela está inserida. Então, falei de forma bem geral, né? De linhas muito gerais, um pouco essa ideia. Mas tudo isso é pensado para o capitalismo. Então, eu vou dizer para vocês que são, digamos, conceitos que eu estou forçando uma barra, de alguma forma, para encaixá-los na Idade Média. Eles não estão, assim, tipo, 100% azeitadinhos ali. Né? Porque eles são conceitos pensados, criados, desenvolvidos para pensar o capitalismo, para pensar o mundo do capitalismo. A própria ideia de trabalho produtivo pressupõe a ideia de um mercado capitalista. Então, você tem autores que vão dizer que na Idade Média todo o trabalho é reprodutivo, porque não existe um mercado capitalista. Enfim, você tem muitos debates nesse sentido. Tá? Mas por que eu gosto desses dois conceitos? Porque quando eu olho essa mulher medieval, essa mulher trabalhadora, eu vejo também que eu não posso olhar só ela, eu tenho que olhar a família. A família como o núcleo ao qual ela pertence. E essas famílias como unidades produtivas. Por quê? Porque na Idade Média, dificilmente o espaço produtivo é separado do espaço reprodutivo. Ou seja, a oficina e a casa quase sempre são no mesmo lugar. A loja e a casa são no mesmo lugar. Você tem, isso no Brasil ainda é comum em alguns locais, eu tenho a minha casa e minha lojinha na frente, eu tenho minha casa e a loja embaixo. Eu não tenho uma separação física entre o espaço produtivo e reprodutivo. É a costureira que costura de casa, mas atende as pessoas ali também na casa dela. Entendem o que eu quero dizer? A gente ainda tem muitas sociedades, principalmente no que a gente hoje chama, antigamente chamava periféricas, hoje de alguma forma a gente chama de sul global, essa não separação entre espaço produtivo e reprodutivo. Na Idade Média não tinha. Até a Revolução Industrial, gente, até a modernidade, até ter fábrica e tal, você tem, tirando alguns ofícios muito específicos, quase sempre a oficina e a casa se confundem no mesmo espaço. Por que isso é importante para a gente, né? Para a gente entender que essa mulher que está ali na casa, ela, ao mesmo tempo que ela está desempenhando atividades reprodutivas, ela também está desempenhando atividades produtivas. Por quê? Porque ela faz o pão para a família, mas ela faz a mais também para vender. Porque ela está fazendo o almoço, mas ela está ajudando o marido também no ofício dele. Porque ela está cuidando da criança, mas enquanto o marido que é ferreiro está fazendo um negócio ali, ela está mantendo o fogo aceso para ele. Então, o que a gente vai vendo é que o fato disso tudo estar no mesmo espaço faz com que essas mulheres trabalhem também nos ofícios, auxiliando os seus maridos, ou seus pais, ou seus irmãos. Mesmo que a gente raramente a gente veja mulheres titulares de ofício, a gente vê que elas estão inseridas nas atividades produtivas concomitantemente às reprodutivas. Então, por isso que esses conceitos são importantes para mim, para eu entender, porque sem eles a gente acaba não entendendo, sem eles a gente acaba não percebendo que essa mulher, só porque está no espaço doméstico, ela trabalha nessas duas esferas ao mesmo tempo. Porque como tudo é feito no espaço doméstico, isso é viável para ela pode estar nessas duas ações. Então, esses conceitos, mesmo que eu saiba e tenha ciência de que eles não são assim perfeitinhos, eles são conceitos que são importantes para que a gente consiga olhar essa dupla inserção feminina no mercado de trabalho. Agora eu estou pensando, obviamente, sempre eu estou falando isso tudo para a sociedade urbana. Né? Na sociedade camponesa é um pouco diferente, não que a mulher trabalhe menos, né? Mas na sociedade urbana isso a gente consegue ver. Então, um pouco é essa a importância, a gente entender que, e não quer dizer também que não tem mulheres que desempenhem tarefas fora de casa, né? Mas a gente entender que isso tudo é muito misturado. É até curioso, por exemplo, a gente tem legislação que fala assim, não pode vender tal coisa fora do mercado, da cidade. Mas aí eu deixo vender, por quê? Porque as mulheres pega mal para a mulher casada lá no mercado oferecer seu pão, oferecer o lenço. Então ela pode vender da janela da casa dela, né?
não é só porque pega mal, ela vai abandonar a casa, ela vai deixar os filhos lá com quem, ela vai fazer a comida, ela vai passar o dia no mercado. Então, a gente vai vendo exatamente a importância, né, de perceber que essa mulher se insere em duas atividades sempre ao mesmo tempo. Que muitas vezes, quando a família, e o homem aparece ali como titular, mas quando a família assume certos contratos de fiação, né, tanto de lã, de algodão, de seda, a gente vai vendo que quase sempre são as mulheres da família que estão fazendo aquilo. O homem é titular do contrato, é ele que assina o contrato, porque juridicamente, quando está dentro da família, ele tem essa preponderância. Mas o que a gente vê é que são as mulheres que estão, de fato, fiando para fora. Elas aprendem isso como uma atividade reprodutiva. Mesmo a mulher da aristocracia sabe bordar e sabe fiar, porque entende que é uma tarefa feminina, por excelência. Mas, em determinadas categorias populares, isso também se torna uma forma de sustento e uma forma de contribuir para o sustento geral do grupo familiar. E aí a gente vai vendo como é que isso também é viável, porque está dentro de casa e porque ela pode fazer de forma concomitante. Não sei se ficou mais claro um pouco esses conceitos. Eu acho importante sempre fazer as ressalvas que eles merecem, né? Sim, com certeza. E a gente vê como que a questão do trabalho produtivo e reprodutivo, ele se, como você falou, né? Ele acaba se entrelaçando nessa questão das unidades familiares mesmo. E eu ia pedir para você detalhar um pouquinho melhor a situação das unidades familiares, né? Como que as mulheres se inseriam nessas unidades familiares, que, como você diz, não eram muito famílias, mas eram unidades que envolviam agregados, envolviam dinâmicas específicas em que essa mulher, muitas vezes ainda criança, saía de casa e desenvolvia outras formas de aprendizado para poder depois se inserir nessa sociedade de uma outra forma. E eu queria pedir para você detalhar um pouquinho mais essa questão da unidade familiar, que é muito diferente do que a gente vê depois da Revolução Industrial, né? Não, lógico, acho que assim, a gente pensar, né, por que eu estou chamando de unidade produtiva familiar? Porque se eu estou dizendo que o espaço produtivo e reprodutivo estão no mesmo local, né, seja que a oficina e a casa estão juntas, a loja e a casa estão juntas, de alguma forma na exploração camponesa a gente também vê, né, essa coisa contínua, que a casa não é só um lugar de moradia separado do lugar de trabalho, que também diversas tarefas, mesmo no universo camponês, são realizadas dentro de casa, mesmo que seja para fora. A gente entende que aquele espaço não é ocupado só por família no sentido de laços sanguíneos, né? A gente tem diversos agregados que podem fazer parte dessa unidade familiar produtiva. Uma coisa que a Gabriela falou tem muito a ver também com um tipo de espaço de trabalho que era muito ocupado por mulheres, né? Que é o que a gente hoje no Brasil chama de emprego doméstico, né? As empregadas domésticas. Na Idade Média, tanto em Portugal quanto nos outros países ibéricos, o nome era moça. Usava-se a palavra moça para as meninas que trabalhavam como empregadas domésticas e moços para os meninos que trabalhavam como empregados domésticos. Óbvio que existe homens, mas a maioria absoluta das pessoas que estão nesses postos de trabalho na Idade Média são mulheres. O mais curioso é que hoje a prevalência feminina é maior do que era há 700 anos atrás, ou seja, digamos que na Idade Média algo em torno de 80% dos empregados domésticos eram mulheres, e hoje no Brasil não mais de 95%. A gente feminizou ainda mais essa atividade de trabalho. O que acontece? Como é que funcionava um pouco isso, né? Isso tem autores, inclusive, que defendem que a maior parte das trabalhadoras urbanas estavam empregadas em serviços domésticos. Para as famílias mais pobres, isso era uma forma de conseguir aliviar, de certa forma, o peso de criar uma menina. Ao mesmo tempo em que, se ela trabalhasse desde jovem, ela conseguiria amealhar algum tipo de dinheiro para fazer jus ao dote. Ou seja, aquilo que permitiria que ela se casasse e continuasse fazendo mais serviços domésticos, né? Não necessariamente é uma perspectiva libertadora, tipo, ela vai ter o dote e vai casar e vai continuar fazendo a mesma coisa. Muitas vezes esses contratos eram feitos, né, muitas vezes, das famílias menos abastadas com famílias um pouco mais abastadas, e essas meninas, né, eram entregues a famílias como criadas e aprendizes, às vezes com 5, 6 anos de idade. E contratos que duravam 15, 16 anos, muitas vezes. Então, essas meninas acabavam ser criadas pelas famílias que as recebiam. Elas faziam parte desse agregado familiar, mesmo que como criadas.
e passavam boa parte da sua vida, da juventude ali. Elas recebiam um salário só no final disso. Não chega a ser um tipo de trabalho assalariado, né? Um outro tipo de trabalho, um trabalho por contrato, que é raro hoje em dia, mas ainda existe. Mas, enfim, alguns historiadores, principalmente na Índia, trabalham bastante com esse tipo de contrato, do século XIX, né? E século XX. Em alguns lugares eles vão dizer que você trabalha análogo à escravidão, etc. e tal, mas não, a gente não considera isso para a Idade Média, porque de fato tem os contratos de trabalho, ou seja, elas ao fim desses 15 anos elas recebiam um valor que aleatoriamente era correspondente aí a esses anos todos trabalhados. Até então elas viviam na casa, né, dos seus patrões, comiam, dormiam, etc. Tal. Alguns contratos descontavam, que também achava que era o valor disso tudo, enfim. Para a família que mandava era um alívio, né? Se resolvia 2 problemas: o sustento daquela criança e a possibilidade do dote. Para as moças era a única possibilidade. Por quê? Porque a inserção feminina na Idade Média, ela se dá antes de tudo pela família. Por que eu inverti na pergunta que você me fez isso? Porque a inserção é a família. A família é que dá o nexo social para essa mulher. É a família que diz onde ela está socialmente falando. Ela não tem um status social independente e autônomo dela. Não tem nem a rainha, não tem nem a aristocrata. Vamos pensar nisso? A rainha, ela pode até exercer o que hoje em dia chama de queenship, mas ela não exerce, muitas vezes, por ela mesma. Ela exerce porque ela é esposa do rei. Poucas são as rainhas e poucos são os reinos europeus que aceitam a sucessão feminina. E muitas vezes a gente vê rainhas porque são mães do rei, elas estão como regente. São pouquíssimos os episódios de que a rainha é rainha e ela é rainha por ela mesma, porque ela é rainha. Quase sempre elas são as esposas do rei, as mães do rei. Então, ou seja, até no caso do poder, né, começar no poder da rainha, esse poder não é exercido em função dela mesma, mas em função da família da qual ela descende, a família com qual ela entrou. Então, a família é muito definidora de qual é o status social dessa mulher. Então, a gente tem que sempre olhar para essa família para entender até o que é possível ou não a ela. Se ela vem de uma família mais rica, na Itália, ela consegue ter acesso, digamos, até a desenvolver certas atividades comerciais que uma menina de uma família pobre do interior da Península Ibérica jamais teria. Não tem essa ideia de que a meritocracia, digamos, esse mantra neoliberal não funciona bem na Idade Média, não funciona hoje, mas na Idade Média ele sequer faz sentido. Então, na verdade, a gente tem que entender um pouco essa família. Outra coisa importante é entender como que ela se insere nessa família, ou seja, quem é a família dela, isso limita ou não as possibilidades dela de inserção. Então, se ela nasce numa família de um artesão X, ela pode até aprender aquele ofício. Senão, ela não vai conseguir ter acesso, porque a educação não é acessível às mulheres. As mulheres não podem ser aprendizes nos ofícios. Elas não podem simplesmente, eu quero aprender a ser marceneira, eu vou lá, vou pagar e vou ser aprendiz de marceneira. Não vai. Se ela for de uma família de marceneiros, ela até pode aprender esse ofício. Mas se não for, ela não consegue acessar isso, né? O aprendizado não é livre, liberado dessa forma assim. Em qualquer nível, gente, as mulheres que têm algum nível de formação intelectual maior, a gente vai ver que elas são todas filhas de famílias aristocráticas muito poderosas, entendeu? A gente até tem uma ou outra mulher que você fala, essa aqui foi a universidade, aí você vai ver quem é a família, aí você vai ver quem é o pai. Né? Não é que fosse aberto às mulheres, mas aquela família tem um determinado poder que consegue superar, inclusive, esses interditos ao acesso feminino a algumas coisas. Então, são sempre pontos fora da curva que confirmam a regra. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender qual é a inserção dessa mulher na família. Qual é o status dela? Ela é a filha, a esposa, a mãe? Porque ela também tem liberdades e poderes diferentes dependendo disso. A pior situação que a mulher pode ter, tem várias piores situações, mas a pior situação, via de regra, que uma mulher pode ter é não ter um homem. No sentido de que ela não tem um pai, de que ela não tem um irmão. Você fala, nossa, mas essa mulher não tem um pai, essa mulher não tem um homem. Nossa, essa mulher é livre, que maravilha, não tem um homem para mandar nela. Não. Tirando Eleanor da Aquitânia, que conseguiu ficar mais rica que o rei da França, porque herdou, né? O seu ducado, não tinha nenhum homem na família para perturbar. Via de regra, essa mulher, quando ela não tem um homem na Idade Média, ela cai na miséria. Porque a ela é interditado todos os ofícios que necessitam de alguma formação, ela só consegue os trabalhos mais precários do mundo, porque ela mesma não tem uma formação, ela não tem direito a um ofício.
Se ela não herdou um negócio do pai de não sei o quê, ela vai viver na miséria. E quando muito, ela não vai buscar a prostituição como uma forma de sobrevivência. Então, essa mulher, digamos, a desgarrada, aquela que não tem um marido, não tem uma família, essa mulher, ela está na pior situação possível na Idade Média. A viúva, muitas vezes, empobrece se os filhos não assumem seu sustento. É muito comum a gente ver o empobrecimento das mulheres viúvas, porque deixam de ter um homem que possa fazer o mesmo ofício, que possa ajudar no sustento da casa. As mulheres sozinhas têm muita dificuldade de sustentar a casa. Isso é muito comum, por exemplo, é terrível, né? Isso é muito comum na Península Ibérica por conta da Reconquista, né? Tem um termo nas fontes que fala o que se foi. Fulana, mulher de Beltrano, que se foi. Esse que se foi, você não sabe para onde o cara foi embora. Esse cara só foi embora. Esse cara pode ter ido embora porque mudou para outra cidade, arrumou outra família e largou ela lá, ou ele pode ter ido para alguma batalha na expansão, né, sobre o mundo islâmico e ter morrido no meio do caminho. Ele não voltou. Mas ninguém sabe que ele morreu. Você não sabe se ele morreu. Então, essa mulher não tem o status de viúva. Portanto, ela não pode casar de novo, gente. O marido só sumiu. E ela está sozinha, sem poder desempenhar, muitas vezes, um trabalho mais qualificado, mas tendo que sustentar a família. Ela é que está aceitando os trabalhos mais precários. Não é uma situação muito diferente do que a gente vê no Brasil, quando a gente olha os dados estatísticos da população brasileira. Não é muito diferente do que a gente vê hoje. Né? Então, entender que a família ela é fundamental para entender as possibilidades que essa mulher tem na vida também. A solteirona é mal vista porque ela é entendida como um ônus para a família, mas pelo menos ela tem uma família. Mesmo que ela seja olhada como a tia que tem um ônus, né? Já temos que sustentar essa mulher o resto da vida, não conseguimos casar ela. Então, assim, o casamento acabava sendo, para muitas dessas moças, mesmo que elas não fossem mudar radicalmente de vida, elas significavam algum nível de segurança. Então, essas moças mais pobres, elas vão ter que trabalhar para conseguir um dote, para conseguir casar. Porque sem o dote, ninguém quer casar. Olha que delícia, né? O cara quer o teu dote, mas não necessariamente ele quer casar com você. Tem todo um mercado de dotes. Mas, ao mesmo tempo, aí você fala, pô, mas ela vai continuar sendo lá trabalhadora. Beleza, mas ela tem algum nível de segurança de que ela não vai ter que se sustentar sozinha e, portanto, está em situações muito degradantes. Então, a gente entender tudo isso também, né, que é complexo, que são muitas situações possíveis, também ajuda a gente a entender onde é que essas mulheres podem transitar, qual é o trabalho delas. Entrando agora numa perspectiva mais historiográfica do assunto, durante o episódio a gente aprendeu mais um pouco sobre a relação das mulheres com o trabalho, que é uma temática que vem sendo cada vez mais estudada, né, pela academia, e você mesmo busca um estudo das mulheres nesse contexto, mostrando que elas não eram completamente subalternizadas e apagadas, mas que ainda assim existia uma hierarquia. E acho que foi uma coisa que você explicou perfeitamente nessa última pergunta agora. Mas, por outro lado, às vezes a gente vê na historiografia uma historiografia que enxerga o trabalho feminino e a participação dessas mulheres no mercado como elementos de promoção de igualdade de gênero e autonomia feminina. Aí eu queria que você explicasse para a gente, poderia falar mais um pouco sobre essa questão e quais seriam as consequências ou até os perigos dessa visão historiográfica. Tá. Eu acho que isso, de alguma forma, a gente mimetiza, né, questões contemporâneas que estão ligadas, obviamente, ao que a gente poderia chamar de feminismo liberal, né? É óbvio que a autonomia econômica permite, não tenho dúvida em relação a isso, tá, gente? Permite às mulheres ter algum tipo de agência mais autônoma. Ou seja, né, o fato de você ter autonomia financeira permite você não estar subordinada às decisões de cunho material cotidiana de uma outra pessoa. E óbvio que isso te dá mais autonomia, te dá mais liberdade, entre aspas. Mas isso não resolve tudo. Ou seja, né, o fato de eu ter mulher, ou seja, vou tentar talvez falar isso de um jeito mais prático, ou seja, eu não vou achar que a gente tem menos machismo no mundo porque eu tenho 4 ou 5 CEOs que são mulheres. Que, sabe, ou seja, eu estou reproduzindo, né, esse machismo, botando umas mulheres lá, que elas vão ocupar aqueles postos, beleza, a cota está lá, está feita, as mulheres estão lá, e eu não inverti na base exatamente as estruturas que permitem que esse machismo seja absolutamente operacional para o capital.
Eu continuo tendo, no Brasil hoje, uma maioria de mulheres negras, que são aquelas que ocupam os empregos mais precarizados no Brasil, e essa regra vale para o mundo, né? Não necessariamente mulheres negras, porque, enfim, eu tenho outras minorias em outros espaços, mas é isso, ou seja, as mulheres racializadas, elas são aquelas que ocupam os cargos mais precários, isso vale para todo mundo ocidental. Então, acho que é tomar cuidado com isso, né? Ou seja, não estou negando que a autonomia financeira garante um nível de autonomia interessante, mas, ao mesmo tempo, só isso não anula a exploração de classe, né, gente? Porque nós tentamos falar, olha que beleza, eu não estou sendo mais explorada por um homem, estou sendo explorada por uma mulher, eu continuo sendo explorada. Porque eu tenho uma chefe mulher. Não é porque ela é mulher que eu deixei de ser explorada, né? Então, e lembrando que mulheres podem reproduzir o machismo também. Mas o que acontece? A gente tem uma perspectiva que é maior do que só isso. Uma perspectiva de que, primeiro, né, historiograficamente falando, de que o capitalismo deriva de um aumento exponencial das atividades comerciais, o que é uma falácia, porque isso é uma perspectiva liberal de análise também que não se verifica documentalmente, ou seja, então, portanto, que o comércio é intrinsecamente bom, entende? Quer dizer que a burguesia, desde sempre, desde lá de trás, já era uma classe inovadora, revolucionária, que estava trazendo a liberdade, a libertação. Aí a gente cresce, isso vai sendo construído cada vez melhor com o iluminismo, que vai associar o trabalho assalariado à libertação, ou seja, o trabalho servil, ele explora o trabalho assalariado, ele liberta. Então, temos um arranjo aí historiográfico muito mais amplo do que só essa questão da mulher. E aí a mulher entra nisso também, algumas autoras, ou seja, que esse ambiente urbano, nosso ambiente urbano burguês era um ambiente da liberdade. Tem autor que fala que o ar da cidade liberta. E por que não vai libertar as mulheres também? Aí a gente olha lá atrás e vê essas mulheres participando de uma série de atividades. E aí alguns autores vão falar assim, tá vendo, gente? Tem mulher em tudo. Vocês estão inventando essa maluquice. Olha aqui, tem mulher pedreira, tem mulher açougueira, tem mulher sapateira eu nunca vi, não. Ou seja, mas tem mulher pedreira, gente, né? Tem mulher em tudo. Então, se tinha mulher em tudo, não tem nada disso, não. Mulher tinha autonomia, olha lá. Esse é o problema, porque quando a gente olha assim, dessa forma simplista, mas veja que essa forma simplista, ela não é uma forma simplista ingênua. Ela atende a determinada ideologia ou determinada, digamos, explicação histórica, né? Que atende a determinada ideologia liberal. E ela anula todos os conflitos. Ela anula essa questão da subalternização. Ela anula o conflito, gente. Parece que é só o fato de ter uma mulher ali. Como eu falei, ela não ganha menos, ela não tem menos condição, ela não tem menos acesso, ela não está nos empregos piores. Então, eu tenho mulher na Constituição Civil. Quando a gente vai ver, onde é que a mulher está na Constituição Civil na Idade Média? Ela está carregando pedra, gente. Contrário de hoje, né? Mas ela está carregando pedra. Ela não é arquiteta, porque ela não pode ter essa formação. Ela não é mestre de obras. Ela faz o trabalho que a gente chamaria de servente pedreiro, que são os trabalhos mais mal pagos. E, quando a gente olha a legislação, ela recebe menos que o homem pelo mesmo serviço. Ou seja, desempenhando a mesma tarefa, em vários setores, tem vários documentos de vários locais diferentes da Península Ibérica, e a gente pode alargar isso para toda a Europa. As mulheres, já na Idade Média, recebiam menos pelo mesmo serviço, desempenhando a mesma tarefa. Ao mesmo tempo, em outros ofícios, vou dar um exemplo para vocês, tem documentação, por exemplo, para Sevilha, mostrando que a gente chama de regateiras. É aquela pessoa que, tipo essa coleira, sabe? Ela compra no atacado e vende no varejo. Não necessariamente de mercadorias do Paraguai, mas lá na Idade Média, às vezes, alimento, comida, tecidos, né? Não necessariamente relógios. Mas a gente vai ver na legislação, por exemplo, do final da Idade Média, dizendo as mulheres podem comprar e vender até uma quantidade X, as regateiras. Os homens regatões ou regateiros podem comprar e vender até uma quantidade X mais Y. Você fala, porque olha só, os dois podem ser regateiros, mas a própria legislação permite aos homens uma circulação de mercadoria maior e, portanto, uma renda maior dessa atividade. E o que é mais curioso, quando não cumprem, digamos que são pegos vendendo mais do que a lei permitia, né? Eventualmente vão vender mais. As mulheres perdem a mercadoria ou pagam a
pagam a multa e levam açoites. Os homens só pagam a multa. Eu posso falar em equidade pensando nisso? Não posso. Ou seja, não bastasse eles poderem tirar uma renda maior pela mesma atividade, né? A punição para elas é sempre mais feroz, a punição é sempre mais incisiva. Então, ou seja, a gente tem que tomar um cuidado que, assim, o que aparentemente seja uma interpretação ingênua de que, olha, tem mulher em todo que é lugar, que bonitinho, que ela não é ingênua, é também a gente anular todos esses conflitos sem perceber. Que elas estão ali, mas elas não têm condição de igualdade. Então, tem disputa, tem tensão, tem conflito. Porque elas não estão em condição de igualdade. Elas estão numa condição subalternizada. E quais são as estruturas sociais que permitem essa subalternização? Quais são as estruturas sociais que permitem, né? Ou seja, de que forma o patriarcado se articula ali com aquelas relações feudais que permite que essa mulher esteja numa posição secundarizada, subalternizada e, portanto, nos empregos, nas atividades mais precárias. Ou mesmo nas atividades menos precárias, retirando menos rendimento das atividades que os homens. E, obviamente, colocando-las numa situação pouco autônoma. Porque junto-se a isso uma série de interditos jurídicos em relação a essa autonomia feminina. Então, é tomar cuidado mesmo com essas explicações, porque eu acho que elas de fáceis não têm nada, elas só indicam, na verdade, estão projetando muitos séculos depois essa ideia, né, de que a estrutura liberal burguesa ela é maravilhosa, ela era desde sempre, desde as cidades, olha como já era todo mundo livre, que era tudo maravilhoso. Que tem autor que fala isso, gente, que na cidade era todo mundo livre, era todo mundo igual. Que nas cidades medievais as pessoas eram iguais. E que por isso era tudo maravilhoso. Mas aí a gente está falando de uma projeção ideológica contemporânea, jogando para trás para justificar um determinado sistema vigente, e que não corresponde exatamente ao que a gente tem lá na Idade Média. Não sei se era mais ou menos isso. Não, é isso. E eu achei engraçado porque quando a gente estava estudando para preparar esse episódio, né, a gente deu de frente com esse debate, e que eu nunca tinha visto ele sendo feito para a parte do trabalho feminino na Idade Média, mas é que é um debate teórico que eu vejo muito ele em outras questões. Ele aparecendo sobre a questão da escravidão, ele aparecendo sobre a questão do descobrimento, que é uma ideia de, às vezes, ler as fontes com um olhar muito restrito ali e entrar nesse debate um pouco de agência e estrutura e superestimar a agência. Eu vejo isso com bastante frequência. E aí, já encerrando o episódio agora, eu queria perguntar se você tem mais alguma coisa para você falar, se você quer recomendar alguma coisa, recomendar o seu texto que está para sair, não é? Não está, ainda não. Estou mandando ainda para a revista, vamos demorar para sair. Mas eu recomendo, a gente está montando um curso sobre trabalho na Idade Média, deve sair lá para maio, junto com uma universidade espanhola, que é mais geral, mas a gente tem um curso que a gente deu ano passado, o Translatio, né, a gente deu em parceria também com uma universidade espanhola, falando só sobre mulher na Idade Média. Esse curso está todo agora disponível no YouTube do Translatio, tanto da universidade lá na Espanha, nas Palmas de Gran Canária, quanto do Translatio. Então, curso para quem tiver interesse, de repente, numa coisa mais detalhada, são muitas horas, né, um curso mesmo e tal. Não são muitas horas, está disponível no YouTube do Translatio para quem tiver interesse nesse sentido. E só para fechar, assim, a gente pensar nisso, né? Porque fica parecendo que eu estou falando assim, a mulher só subalterna. Não que a mulher não tenha uma agência, ela tem. O que eu não gosto é que a gente crie nem pela direita, nem pela esquerda, vou explicar para vocês, nem pela direita, cria uma ficção de que é tudo maravilhoso, de que, né, sempre foi bom e o problema era o feudalismo, né? Sabe aquela coisa, o antigo regime que era ruim e todo mundo libertou depois. Nem a gente cria também o contrário, que é o que a Silvia Federici faz, né? A Silvia Federici, ela no Caliban e a Bruxa, ela vai colocar assim, não, olha, a mulher na Idade Média, o cara podia muito, foi o capitalismo que ela deixou de poder. Sabe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? É entender que a coisa é complexa. E não anular os conflitos que existem, né? No fato da mulher ter conflito, né, é importante para a gente entender essas dinâmicas. Não vou anular esses conflitos, não vou fingir que eles não existem. Né? Então, não é só falar, tipo, é toda uma droga, né? Coitada da mulher. Não, a mulher tem agência, elas têm agências e elas conseguem se colocar em diversos espaços, mas também não vou pensar que essa colocação, que essa agência, ela é ausente de conflitos, de pressões, de subalternizações, de dominações múltiplas. A gente tem que entender isso para entender também essa história no longo prazo. Então, acho que a gente
olhar mais para as fontes, a gente ir mais lá no nicho para tentar entender essa dinâmica de maneira mais complexa. Acho que era isso. Sim, sim. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para a Lívia, para ela divulgar nossas redes e depois fazer os créditos. Mas é isso. Vamos já se despedindo aqui. Mais um episódio. O primeiro do ano, agora pós-carnaval, trazendo de volta a temática da Idade Média, que a Renata gosta tanto e que briga tanto com a gente, que a gente fala pouco. Gente, eu não sei como é que todo mundo não ama Idade Média. Idade Média é o melhor período, tem dragão, gente. Eu gosto. É o melhor período, eu não consigo entender todo mundo não querer estudar a Idade Média. É legal. O mais legal da Idade Média são as pinturas, aquele Twitter que tem várias pinturas, vários desenhos da Idade Média. Eu amo aquele Twitter. Eu gosto muito também, gente. Os coelhos são super violentos e perigosos. Os caracóis são perigosos na Idade Média, é muito mais animado. Que coelho fofinho o quê, gente? O coelho é um bicho feroz que mata todo mundo, né? Não sei como é que vocês não acham muito legal a Idade Média. Bom, eu queria lembrar vocês a seguirem as redes sociais do Pet História, que é TikTok, o Instagram é @PetHistoriaUF, e o X, é o Twitter, né? Falecido Twitter, é @PetHistória. Os créditos do episódio são: esse episódio foi apresentado por Gabriela Doster e Lívia de Moraes, eu. A edição foi feita por Alice Dias e a revisão ficou com a nossa querida amiga Camille Lima. É isso, obrigada, Vereza. Foi muito bom esse episódio, realmente a gente aprendeu bastante sobre mulheres que trabalham na Idade Média e foi realmente muito interessante. Até me choquei ficar tão interessado com a Idade Média assim. Obrigada.